Olá, bem-vindos ao canal Livros em Áudio. Vamos continuar a leitura do livro 5 Minutos de José de Alencar. Nós vamos continuar agora com o capítulo 8, tá? Então eu já adianto, se você gostar desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações para que você fique sabendo quando eu postar o próximo capítulo. Então vamos à leitura, capítulo 8 de 5 Minutos de José de Alencar. Devorei toda esta carta de um lanço de olhos. Minha vista corria sobre o papel como o meu pensamento, sem parar, sem hesitar, poderia até dizer sem respirar. Quando acabei de ler, só tinha um desejo, era o de ir ajoelhar-me a seus pés e receber como uma bênção do céu esse amor sublime e santo. Como sua mãe, lutaria contra o destino, cercá-la-ia de tanto afeto e de tanta adoração. Tornaria sua vida tão bela e tão tranquila. Prenderia tanto sua alma à terra que lhe seria impossível deixá-la. Criaria para ela, com o meu coração, um mundo novo, sem as misérias e as lágrimas desse mundo em que vivemos. Um mundo só de ventura, onde a dor e o sofrimento não pudessem penetrar. Pensava que devia haver um universo, algum lugar desconhecido, algum canto da terra, ainda puro do hálito do homem, onde a natureza virgem conservaria o perfume dos primeiros tempos da criação e o contato das mãos de Deus quando a formara. Aí era impossível que o ar não desse vida, que o raio do sol não viesse impregnado de um átomo de fogo celeste, que a água, as árvores, a terra cheia de tanta seiva e de tanto vigor não inoculassem na criatura essa vitalidade poderosa da natureza no seu primitivo esplendor. Iríamos, pois, a uma dessas solidões desconhecidas. O mundo abriria-se diante de nós e eu sentia-me com bastante força e bastante coragem para levar o meu tesouro além dos mares e das montanhas, até achar um retiro onde esconder nossa felicidade. Nesses desertos tão vastos e tão extensos, não haveria sequer vida bastante para duas criaturas que apenas pediam um palmo de terra e um sopro de ar, a fim de poderem elevar a Deus como uma prece constante. O seu amor tão puro, ele dava 24 horas para refletir, e eu não queria nem um minuto, nem um segundo. Que me importavam o meu futuro e a minha existência se eu o sacrificaria de bom grado para dar-lhe mais um dia de vida? Todas essas ideias, minha prima, cruzavam-se no meu espírito, rápidas e confusas, enquanto eu fechava na caixinha de pau cetim os objetos preciosos que ela encerrava, copiava na minha carteira sua morada, escrita no fim da carta, e atravessava o espaço que me soprava da porta do hotel. Aí encontrei o criado da véspera. A que horas parte a barca da Estrela? Ao meio-dia. Eram 11 horas. No espaço de 1 hora eu faria as 4 léguas que me separavam daquele porto. Lancei os olhos em torno de mim com uma espécie de desvario. Não tinha um trono, como o rei Ricardo III, para oferecer em troca de um cavalo, mas tinha a realeza do nosso século, tinha dinheiro. A 2 passos da porta do hotel estava um cavalo, que o seu dono tinha pela rédea. Compro-lhe este cavalo, disse eu caminhando para ele, sem mesmo perder tempo em cumprimentá-lo. Não pretendia vendê-lo, respondeu-me o homem cortesamente. Mas, se o senhor está disposto a dar o preço que vale, não questiono sobre o preço, compro-lhe o cavalo arreado como está. O sujeito olhou-me admirado, porque, a falar a verdade, os seus arreios não valiam nada. Quanto a mim, já lhe tinha tomado as rédeas na mão, e sentado no selim, esperava que me desse o quanto tinha de pagar-lhe. Não repare, fiz uma aposta e preciso do cavalo para ganhá-la. Isto deu-lhe a compreender a singularidade do meu ato e a pressa que eu tinha. Recebeu sorrindo o preço do seu animal e disse, saudando-me com a mão,
de longe, porque eu já dobrava a rua. Estimo que ganhe a aposta. O animal é excelente. Na verdade, era uma aposta que eu tinha feito comigo mesmo, ou antes com a minha razão, a qual me dizia que era impossível apanhar a barca, e que eu fazia uma extravagância sem necessidade, pois bastava ter paciência por 24 horas. Mas o amor não compreende esses cálculos e esses raciocínios próprios da fraqueza humana. Criado como uma partícula do fogo divino, ele eleva o homem acima da terra, desprende-o da argila que o envolve e dá-lhe força para dominar todos os obstáculos, para querer o impossível. Esperar tranquilamente um dia para ir dizer-lhe que eu amava e queria amá-la, com todo o culto e admiração que me inspirava a sua nobre abnegação. Me parecia quase uma infâmia. Seria dizer-lhe que tinha refletido friamente, que tinha pesado todos os prós e os contras do passo que ia dar, que havia calculado como um egoísta a felicidade que ela me oferecia. Não só a minha alma se revoltava contra esta ideia, mas parecia-me que ela, com a sua extrema delicadeza de sentimento, embora não se queixasse, sentiria ver-se o objeto de um cálculo e alvo de um projeto futuro. A minha viagem foi uma corrida louca, desvariada, delirante. Novo Macepa. Passava por entre a cerração da manhã que cobria os píncaros da serrania, como uma sombra que fugia rápida e veloz. Dir-se-ia que alguma rocha colocada em um dos cabeços da montanha tinha se desprendido de seu alvéolo secular e, precipitando-se com todo o peso, rolava surdamente pelas encostas. O galopar do meu cavalo formava um único som, que ia rebolando pelas grutas e cavernas, confundia-se com o rumor das torrentes. As árvores, cercadas de névoa, fugiam diante de mim como fantasmas. O chão desaparecia sobre os pés do animal. Às vezes parecia-me que a terra ia falar-me, e que o cavalo e cavaleiro rolavam por algum dos abismos imensos e profundos que devem ter servido de túmulos titânicos. Mas, de repente, entre uma aberta de nevoeiro, eu via a linha azulada do mar, e fechava os olhos e atirava-me sobre o meu cavalo, gritando-lhe ao ouvido a palavra de Byron. Away! Ele parecia entender-me, e precipitava essa corrida desesperada. Não galopava, voava. Seus pés, como impelidos por 4 molas de aço, nem tocavam a terra. Assim, minha prima, devorando o espaço e a distância, foi ele, o nobre animal, abater-se a alguns passos apenas da praia. A coragem e as forças só o tinham abandonado com a vida, e no termo da viagem. Em pé, ainda sobre o cadáver desse companheiro leal, via coisa de 1 milha a vapor que singrava ligeiramente para a cidade. Aí fiquei perto de uma hora, seguindo com os olhos essa barca que a conduzia. E quando o casco desapareceu, olhei os frocos de fumaça do vapor que se enovelaram no ar, e que o vento desfazia pouco e pouco. Por fim, quando tudo desapareceu e que nada lhe falava dela, olhei ainda o mar por onde havia passado e o horizonte que ocultava dos meus olhos. O sol dardejava raios de fogo, mas eu nem me importava com o sol. Todo o meu espírito e os meus sentidos se concentravam em um único pensamento: vê-la em 1 hora, em 1 momento, se possível fosse. Um velho pescador arrastava nesse momento a sua canoa à praia. Aproximei-me e disse-lhe: meu amigo, preciso ir à cidade. Perdi a barca e desejava que você me conduzisse na sua canoa. Mas eu agora mesmo é que chego.
Não importa, pagarei o seu trabalho, também o incômodo que isso lhe causa. Não posso, não, senhor, não é lá pela paga que eu digo que estou chegando, mas é que passar a noite no mar sem dormir não é lá das melhores coisas e estou caindo de sono. Escute, meu amigo. Não se canse, senhor. Quando eu digo não, é não e está dito. E o velho continuou a arrastar a sua canoa. Bem, não falemos mais nisto, mas conversemos. Lá isto como o senhor quiser. A sua pesca rende-lhe bastante? Qual? Rende nada. Ora, diga-me, se houvesse um meio de ele fazer-lhe ganhar em um só dia o que pode ganhar em um mês, não enjeitaria de certo? Isto é coisa que se pergunte? Quando mesmo fosse preciso embarcar depois de passar uma noite em claro no mar? Ainda que devesse remar 3 dias com 3 noites sem dormir nem comer. Nesse caso, meu amigo, prepare-se que vai ganhar o seu mês de pescaria. Leve-me à cidade. Ah, isso já é outro falar. Por que não me disse logo? Era preciso explicar-me. Bem, diz o ditado que é falando que a gente se entende. Assim, é negócio decidido. Vamos embarcar? Com licença, preciso de um instantinho para prevenir a mulher, mas é um passo lá e outro cá. Olhe, não se demore, tenho muita pressa. Em um fechar de olhos, disse ele, correndo na direção da vila. Mal tinha feito 20 passos, parou, hesitou e por fim voltou lentamente pelo mesmo caminho. Eu tremia, julgava que se tinha arrependido, que vinha apresentar-me alguma nova dificuldade. Chegou-se para mim de olhos baixos e coçando a cabeça. O que temos, meu amigo? Perguntei-lhe com uma voz que esforçava por tornar calma. É que o senhor disse que pagava um mês, de certo? E se duvida disso, levando a mão no bolso. Não, senhor. Deus me defenda de desconfiar do senhor, mas é que sim, não vê? O mês agora tem menos um dia que os outros. Não pude deixar de sorrir-me do temor do velho. Nós estávamos com efeito no mês de fevereiro. Não se importe com isso, está entendido que, quando eu digo um mês, é um mês de 31 dias. Os outros são meses aleijados e não se contam. É isso mesmo, disse o velho, rindo-se da minha ideia, assim como quem diz, um homem sem um braço, haha. E continuou a rir-se, tomou o caminho de casa e desapareceu. Quanto a mim, estava tão contente com a ideia de chegar à cidade em algumas horas que não pude deixar também de rir-me do caráter original do pescador. Conto-lhe estas cenas e as outras que lhe surgirem com todas as suas circunstâncias por 2 razões, minha prima. A primeira é porque desejo que compreenda bem o drama simples que me propus traçar-lhe. A segunda é porque tenho tantas vezes repassado na memória as menores particularidades desta história, tenho ligado de tal maneira o meu pensamento a essas reminiscências que não me animo a destacar delas a mais insignificante circunstância. Parece-me que, se o fizesse, separaria uma parcela da minha vida. Depois de 2 horas de espera e de impaciência, embarquei nessa casquinha de nós, que saltou sobre as ondas, impelida pelo braço mais forte e ágil do velho pescador. Antes de partir, fiz enterrar o meu pobre cavalo. Não podia deixar assim exposto às aves de rapina o corpo desse nobre animal, que eu tinha roubado à afeição de seu dono, para imolá-lo à satisfação de um capricho meu. Talvez lhe pareça isto uma peculiaridade, mas a senhora é mulher, minha prima, e deve saber que, quando se ama como eu amava, tem-se o coração tão cheio de afeição que espalha uma atmosfera de sentimento em torno de nós e inunda até os objetos inanimados, quanto mais as criaturas, ainda irracionais,
que um momento se ligaram à nossa existência para a realização de um desejo. Então, chegamos ao fim do capítulo 8. Até o próximo.